são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez nessa quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, na nossa caminhada de oração. Aliás, a caminhada de oração é um caminho sem volta. Quanto mais você ora, mais você vai orar. Quanto menos você ora, menos necessidade de orar você sente. A gente só lembra de orar quando a gente não ora. A gente só se lembra de orar no perrengue, no aperto, no dia ruim. Mas eu gostaria de orar agora pedindo ao Senhor Deus, né? Aí temos aí irmã Rita, querida, Regina, Keila, Carlos, Vilda, Flaviana, né? Oh, que maravilha! Quem mais está por aí? Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos orar entregando esse tempo, essa nossa reunião virtual aqui ao Senhor, para que a gente possa, a partir dessa reunião aqui, desse nosso associar aqui, a gente possa edificar um pouco mais a nossa fé, para que a gente possa não perder o rumo, né? O sentido de direção e propósito da minha e da sua existência nesse mundo. Vamos orar? Pai Santo, bendito, toda glória, toda honra pertencem ao Senhor. Quero te bendizer, te exaltar e derramar, ó Deus amado, o meu coração, todo o meu ser, no teu altar, na tua presença, Senhor amado, juntamente com aqueles que se associam comigo aqui nesse momento, ó Pai. Aqueles, como diz a tua palavra, os mansos o ouvirão e se alegrarão, Senhor.
aqueles de coração quebrantado, dispostos a ouvir o Senhor, a buscar do Senhor, ó Pai amado, crendo que é do Senhor que vem, ó Deus amado, a nossa fonte, a fonte de fato do nosso saber, do nosso conhecer, da vida, ó Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Deus amado, nos fortaleça em Ti nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Keila está aí, né, Keila? Amém. Eu queria ler com você, para a gente ter uma breve meditação. Eu sempre tenho dito aqui, a gente não tem o objetivo de trazer um estudo aprofundado das Escrituras, mas a gente lê um texto e comenta pensamentos sobre ele, tanto é que eu não tenho nenhum tipo de roteiro aqui, nunca trago roteiro, não é? Para que a gente possa ter essa informalidade, mas essa informalidade não quer dizer displicência, ao contrário, para que de forma leve a gente possa refletir sobre a palavra do Senhor, a fim de que ela seja de fato a bússola, a nossa, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, a palavra do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre muitas coisas, e no final da sua carta, lá mais para o fim, no capítulo 6, que é o trecho que nós vamos ler, a partir do versículo 10, ele diz: olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Há alguns anos, não sei precisar, mas seguramente uns mais de 30, eu li um livro cujo título era O Mundo é, mais ou menos assim, se eu não me engano, Parque de Diversão ou Campo de Batalha. Se você e eu, de fato, fomos esclarecidos pelo Evangelho do Senhor Jesus, a gente já percebeu, e essa percepção ela vai se dilatando a cada dia, que nós estamos num tempo, num mundo, essa época que nós vivemos na Terra é uma época de batalha espiritual. E as armas, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que as armas dessa nossa batalha, elas não são carnais, não é na velhacaria, não é no engano, não é na falação, não é na imposição pela força, não é no revide, não é na vingança. As armas da nossa batalha, elas são espirituais e elas são alicerçadas na verdade e no amor. E se você e eu não tivermos essa percepção, a gente vai ser certamente engolido por esse mundo. A gente vai ser tragado, a gente vai ser aí triturado e a gente vai perder o sentido, porque o mundo jaz no maligno. E ele encoraja que a gente seja fortalecido no Senhor. De que forma? Nos revestindo. Ele usa aqui a figura do guerreiro, né? Do soldado da sua época. Eram os elementos visuais que Paulo tinha para fazer essa comparação, nos fazendo ter o discernimento de fato da natureza da nossa jornada aqui. E ele diz: revesti-vos da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. A gente não pode
vacilar. Toda hora tem uma ciladinha pra gente. E às vezes a cilada ela não vem com cara de cilada, ela vem com cara de facilidade, proposta de felicidade, proposta de vantagem, proposta de gratificação, proposta de lucro, proposta de engrandecimento, de conquistas. E ela acontece tanto no terreno profissional, afetivo, quanto no terreno religioso. Né? As sutilezas do inimigo, a gente tem, quanto mais você se reveste da armadura de Deus, e ele diz, olha, porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, contra e potestades, essas influências malignas, essas influências que nos fazem imaginar que é possível uma vida plena, longe daquilo que o Senhor estabeleceu como caminho estreito de viver. As influências que encantam, que ostentam um falso poder, na verdade eles terão o poder na medida que nós emprestamos a ele. Né? O diabo só vai ter poder sobre mim se eu emprestar a ele esse poder pela via do medo, pela via da incredulidade com as coisas de Deus, pela minha cobiça. Né? E isso é um processo retroalimentador. Eu alimento o diabo e ele me alimenta com isso aí. Por isso nós vivemos um tempo um tempo odioso, um tempo complicado, né, gente? Um tempo assim em que as pessoas estão intolerantes, o ódio, as pessoas falam de amor destilando ódio, veneno escorrendo, né? As pessoas falam de humildade com muita soberba, as pessoas falam de solidariedade querendo aparecer, né? Falam do reino de Deus, mas querendo reinar, dominar aqueles aos quais eles propagam essa falsa ideia de reino de Deus. Né? E à medida em que nós vamos trilhando o caminho, nos revestindo da armadura de Deus, a gente vai sendo blindado contra esses ataques deste mundo tenebroso, sabendo que não é contra sangue ou carne, e nem que as nossas estratégias, elas são, a gente aprende aí na velhacaria, na sabedoria terrena, de conquista aqui, de ajuntar, de projeção, de saber trabalhar com a própria imagem, de saber seduzir, né? A gente vai ser alimentado pela palavra de Deus. Ele diz, olha, tomai, estáis, pois, firme cingindo com a verdade, colocando o cinto da verdade. O mundo ama a mentira, o mundo detesta a verdade. E às vezes a gente fica assim meio, quando a gente não tem um discernimento espiritual e a gente começa a andar na verdade, em amor, é claro. Né? De repente você vê que pessoas te odiaram e você fica assim, mas por que o fulano me odeia tanto? Nem ele sabe, porque as influências no mundo espiritual trabalham na sua mente de modo que ele não sabe, a luz o agride, a luz que brilha em você o agride, a luz que do Senhor sobre você, e a luz ela se manifesta na mesma medida em que nós vamos trilhando o caminho da verdade. Verdade é luz. A gente não usa de malandragens, a gente não prostitui, a gente não deturpa a palavra de Deus para nossa conveniência, a gente não tenta converter Deus aos nossos caprichos, mas a gente que vai se adaptando a Ele, a gente não foge da verdade, ainda que ela esmague a gente. Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Quanto mais a gente esperneia, quanto mais a gente se contorce contra ela, pior é para a gente, porque cedo ou tarde a gente haverá de ser julgado por ela. E aí você vai, Paulo diz, cingindo da verdade, vestindo a couraça da justiça de Cristo. Nós somos revestidos pela justiça de Cristo, Ele é justo. Nós somos justificados, nós nos tornamos justos pela fé em Jesus Cristo, porque nós cremos que de nós mesmos não brota nada que possa agradar ao Senhor, porque nós somos seres da queda, nós somos seres pós-pecado, nós somos seres caídos, e a queda ela detonou, ela aniquilou a nossa integridade, ela nos deteriorou de modo que essa sociedade está cada vez mais deteriorada.
E como eu disse, os espíritos que estão aí no ar, eles vão sendo cada vez mais fortalecidos na medida em que a gente tem uma sociedade cada vez mais intolerante, cada vez mais hostil às coisas de Deus. Hoje você não pode falar que é pecado. Você não pode falar, é pecado. Mas quem é você? Todo mundo com espírito beligerante, com espírito de guerra, com os dentes armados até os dentes. Todo mundo é rei hoje, todo mundo tem opinião. Você vê que as opiniões hoje, as pessoas não sabem interpretar um texto, mas têm opiniões assim que... Aí você olha, meu Deus do céu, quanta idiotice a serviço da destruição humana, quanta a cegueira espiritual. Na medida em que nós nos revestimos das armas, da armadura de Deus, a gente vai ser blindado e a gente vai discernindo a senda estreita do caminho da eternidade para o qual nós fomos chamados. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós somos filhos da paz. A gente não fala da paz com a boca cheia de ódio, com o hálito fétido da soberba, da vingança, do orgulho, porque nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos do ódio. O João diz que aquele que odeia ainda está nas trevas. Se alguém odeia o seu irmão, ele está nas trevas. Paulo diz que nós temos a fé que atua pelo amor. Nós somos filhos do amor. E é assim que nós vamos vencendo essa batalha espiritual, que a gente não pode vacilar, gente. A gente está no campo de batalha. Agora mesmo, de repente, você pode estar sendo tentado de forma sutil para ter algum tipo de prazer, algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem, de gratificação que não está condizente com o caminho estreito e reto do Senhor Jesus, mas você só pode estar de verdade discernindo, tendo essa clareza na mesma medida em que você e eu nos revestimos da armadura de Deus, embraçando o escudo da fé para que a gente possa apagar os dardos do maligno, provocações. Você não precisa cair em tudo quanto é provocação. Você não precisa cair em tudo quanto é sugestão para te afastar de Deus. Você não precisa guardar no coração nenhum tipo de maquinação para que você possa sutilmente se impor, ter algum lucro aqui, uma facilidade aqui, um pecado supostamente escondido, que não, você tem direito, afinal de contas todo mundo faz. Você vai dar bobeira, vai ficar aí vivendo essa vidinha mais ou menos. A facilidade está aí, que a gente possa de fato tomar também o capacete da salvação, a mentalidade de salvo. Tudo que o inimigo quer é colocar em dúvida se você e eu somos salvos. Você se lembra que ao tentar Jesus, algumas vezes Satanás disse, se és filho de Deus. Quando a gente embraça o escudo da fé, a gente coloca o capacete da salvação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a nossa vitória, João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A gente é salvo porque a gente creu em Jesus e ponto. Não há uma chancela de quem quer que seja, um carimbo, um aprovo, um ok, uma rubrica, um visto ali, esse tá salvo de quem quer que seja, de instituição humana, não. A nossa fé é em Jesus Cristo, e quando a gente anda com isso, essa salvação, ela não tem a ver simplesmente com a nossa crença a respeito do pós-túmulo, mas essa salvação nos salva também dessa mentalidade deste mundo cada vez mais hostil a Deus. E eu vou entendendo que eu vou tendo a mente de Cristo, o capacete da salvação, vou pensando conforme os valores do reino de Deus, conforme a mentalidade de Jesus. Eu vou entender que pouco é necessário, não vou precisar andar atrás de tantas coisas. Eu vou entender que para eu ser grande, eu tenho que servir, eu não tenho que ficar buscando lugares elevados aqui. A obra que eu faço em nome de Deus é para a glória dele, eu não posso me gabar, É claro que se você fizer algo extraordinário em nome de Deus, as pessoas vão se encantar, porque é fato que as coisas de Deus, elas são maravilhosas, mas Paulo diz que nós somos como vasos de barro carregando tesouros.
Não é? A gente não vai se afetar, a gente não vai se tornar um babaca, com o perdão do termo, da existência, afetado, nariz empinado, porque de repente Deus nos usou, né? E agora, sim, vocês me respeitam, vai buscar água para cacique quer água. Não, nós vamos tendo a mentalidade de salvo, e essas sutilezas do inimigo que vem fazer com que a gente acredite ser a gente alguma coisa, elas encontram no capacete da salvação a resistência para que não entre na nossa mente, não possua nossa alma e não nos intoxique a ponto de nos matar, nos intoxique de orgulho, de soberba, dessas vaidades humanas, né? E ele diz assim, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não simplesmente pegar, a palavra não é simplesmente você pegar a Bíblia e andar com ela debaixo do braço. A palavra é Jesus Cristo sendo espírito e vida, mentalidade e prática. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E ele mesmo, João diz que ele é a palavra que se fez gente. A palavra praticada a gente vê em Jesus. E a gente vai praticando conforme ele. E é assim que a gente vai vencendo nesse mundo hostil, maligno. E quanto mais a gente vai andando nessa senda estreita, nesse caminho estreito da salvação, menos afetado, mais resistência a gente terá, a gente será resistente ao ódio, à intolerância, à busca da glória humana, à busca dos confortos, dos prazeres terrenos, porque a gente entendeu, a gente enxergou aquilo que o mundo não vê, porque o mundo está nas trevas, o mundo não consegue perceber vida fora daquilo que o mundo tem propagado, daquilo que o mundo considera como vida. Nós encontramos de verdade a verdadeira vida, e ele diz, olha, para que isso aconteça, vamos vigiar com perseverança. Não dá para cochilar, não dá para vacilar. É o tempo todo, não dá para a gente deixar para orar o dia que a gente vai lá no templo, não dá para a gente deixar para ler as escrituras o dia que a gente vai lá na igreja, o pastor prega, e assim mesmo ele não escolhe aqueles livros complicados, né? Assim, aqueles tal de Abacuque, de Sofonias. Se for lá em Salmo, se for no Salmo 91 ou no 23, eu sei ler, beleza. Não, que a palavra de Deus ela possa estar sendo dia a dia absorvida. A gente é o que come. Se a gente come de Jesus, por Jesus a gente vai viver. E se a gente fica aí comendo entretenimento o dia inteiro, olha o tanto de tempo que a nossa geração gasta com entretenimento aí sobretudo nas redes sociais, né? E quanto mais a gente tem substituído a sabedoria das gerações anteriores, né? A contemplação, a pesquisa, por entretenimento. Cada vez mais superficiais temos nos tornado, e é isso também que o fluxo desse mundo nos conduz. E isso tudo conspira contra a nossa fé, e a gente vai achando que vida é o estilo de vida desse mundo. A gente acha que riqueza é ser rico conforme o mundo. A gente acha que grandeza é ser grande conforme o mundo. A gente acha que elevado são as coisas elevadas conforme o mundo. Mas aí, quando a gente vai entrando na trilha estreita e entendendo, a gente se revestindo da armadura de Deus para que a gente possa resistir o dia mau. E como os dias têm sido maus, irmãos. Como os dias têm sido maus. E quero dizer para você que eu não me iludo. A humanidade não vai melhorar. Que quando na história você ouviu dizer que a humanidade voltou atrás da sua degradação espiritual para que se convertesse ao Senhor? Quando? É de mal a pior. Todavia, a nossa batalha é para que nós ganhemos a nossa alma e que a gente possa influenciar de modo positivo, contribuindo para a salvação daqueles com os quais nós nos relacionamos, com os quais nós cruzamos no caminho, o nosso próximo. Não é? Eu queria deixar essa breve reflexão com você nessa manhã, para que você não durma no ponto. Cochilou, o cachimbo cai, diz aí o ditado popular. Não é? Que você e eu estejamos atentos à natureza da nossa jornada. Que a gente não seja engolido, que a gente não seja seduzido pelos encantamentos, pelas propostas de vida, de felicidade fora do caminho estreito do Senhor, porque a eternidade está logo ali. Dificilmente você que está me ouvindo, eu, estaremos vivos daqui a 50 anos. Dificilmente. E passa tão rápido, não é? E a gente não precisa de outra coisa senão da segurança de que a eternidade já é nossa em Jesus Cristo. E aí ela invade o nosso presente.
Tá bom? Que você hoje, portanto, seja invadido, seja alagado, banhado, mergulhado na eternidade do Senhor Jesus, se revestindo da armadura de Deus para suportar os dias maus. E depois de você ter vencido esse dia mau, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vencer segundo Cristo não é adquirir, não é aquisições, não é glória terrena. Vencer segundo Cristo é permanecer fiel a Ele, a despeito de qualquer outra proposta de vida aqui na terra que me faça perder a comunhão com Ele e, por conseguinte, eu perder a eternidade. Tudo que o diabo quer. Tudo que ele veio exatamente para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Que você possa refletir com mais acuidade, com mais calma, nessa breve meditação, nessa breve fala nossa aqui agora de manhã, para que o seu dia possa ser um dia de vencedor. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pelo privilégio que tenho de tanto receber do Senhor quanto de repartir com os meus irmãos, ó Pai, de ecoar, ó Deus amado, o Evangelho do Senhor que tem a cada dia, Senhor, nos habitado na mesma medida em que nos entregamos a Deus. Quero pedir também do Senhor agora que o Senhor venha manifestar a cura física naqueles que estão enfermos, ó Pai. Sobretudo, Senhor, a cura da alma, Senhor. A cura, Senhor amado, que voltemos, que realinhemos o nosso coração, o nosso olhar para o Senhor, ó Pai. Cura o nosso olhar, cura, Senhor amado, as afeições dos nossos corações, ó Pai. Que seja tirado toda a rapina, todo o ninho de cobra que nos habita, Senhor amado, toda impureza, toda imundície, Senhor amado, e sejamos, Senhor, habitados de verdade pela Tua palavra. Senhor amado, nos dê um coração perdoador, como disse Davi, nos dê um coração puro e renova dentre nós um espírito inabalável, Senhor, a fim de que possamos andar retamente, discernindo, Senhor, o dia mau, discernindo trevas, sombras, luz, ó Deus amado, na mesma medida em que o Senhor se manifesta a nós no caminho da obediência ao Senhor, conforme a Tua promessa, Senhor. E que o dia do meu irmão e da minha irmã seja um dia abençoado, um dia de vitória sobre a influência do mundo, sobre as tentações, ó Pai, e sobre, Senhor, a insegurança e o medo. Que seja um dia de paz, de alegria, Senhor, de retomada do sentido de nós estarmos caminhando no nome do Senhor. Que seja assim para a Tua glória, é que eu te rogo agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carlos, Vilda, Rita, Keila, Eberson, né? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima quarta-feira, na paz do Senhor Jesus. E amanhã, na quinta, 7 da manhã, se o Senhor permitir, a gente estará aqui novamente, tá? Um abração. Vai na paz.